César Millan, conhecido mundialmente como o Encantador de Cães, foi visto desmaiando no tribunal após ouvir sua sentença. O momento deixou todos chocados e com os corações partidos. Eles estão sendo sentidos em toda a América hoje, após as notícias devastadoras de um tribunal de Los Angeles. Todos o conhecem como o Encantador de Cães. Mas o que acontece quando alguém que você achava que conhecia se revela totalmente diferente? César Millan, amado por milhões de pessoas como o Encantador de Cães, não conseguiu conter as lágrimas depois de receber uma sentença de prisão perpétua após um julgamento polêmico que deixou muitos questionando se a justiça realmente prevaleceu. O homem que reabilitou inúmeros cães considerados irrecuperáveis e ajudou a curar famílias destruídas por problemas de comportamento canino, agora enfrenta a possibilidade de passar o resto de sua vida na prisão, longe dos animais aos quais dedicou sua vida e dos milhões de pessoas que tocou com seu trabalho compassivo. Por mais de 2 décadas, Millan nos convidou para entrar em suas casas pela televisão, mostrando às famílias que estavam prestes a desistir de seus amados animais de estimação que ainda havia esperança. Com paciência, compreensão e a orientação correta, até mesmo os cães mais problemáticos poderiam ser reabilitados. Sua maneira gentil de lidar com o paciente, seu sorriso tranquilizador e sua crença inabalável em segundas chances fizeram dele um amigo confiável para os amantes de cães de todo o mundo. Minha mãe assistia a Kaiser religiosamente, diz Jennifer Anderson, 56 anos, que compareceu ao julgamento todos os dias para apoiar Millan. Como mãe, Joel Seymour se esquecia de muitas coisas, mas ela sempre reconhecia César quando seu programa começava. Sua voz calma a acalmava e vê-lo trabalhar com cães lhe proporcionava momentos de clareza e alegria em uma época muito sombria. Parte meu coração vê-lo ser tratado dessa forma depois de todo o bem que ele fez. O caso contra Millan começou há quase um ano, quando as autoridades federais iniciaram uma investigação sobre suas instalações de treinamento, após receberem reclamações anônimas sobre seus métodos. O que começou como uma investigação de rotina se transformou em algo muito maior quando os investigadores alegaram ter descoberto irregularidades financeiras relacionadas às operações internacionais de Millan e à sua fundação beneficente. Os promotores alegaram que Millan estava envolvido em um esquema complexo que envolvia a importação ilegal de animais exóticos para demonstrações de treinamento, evasão fiscal relacionada a seus negócios internacionais e uso indevido de fundos destinados a operações de resgate. Eles pintaram o quadro de uma celebridade que usou sua fama para agir acima da lei. A acusação mais grave, e a que levou à sentença de prisão perpétua, foi a acusação de que o Centro de Psicologia Canina de Millan havia causado acidentalmente a morte de vários cães gravemente traumatizados por meio de métodos de treinamento que a promotoria descreveu como desumanos e perigosos. Durante o julgamento, Millan manteve sua inocência, insistindo que as mortes foram resultado de condições pré-existentes em animais já traumatizados que deveriam ser submetidos à eutanásia antes que seu centro os aceitasse como casos de último recurso. Esses eram cães que ninguém mais queria tocar, testemunhou a doutora Maria Rodrigues, uma veterinária que trabalhou com a fundação de Millan. Eles haviam sido severamente maltratados, desnutridos e usados em brigas de cães. Muitos tinham ferimentos e problemas de saúde que não foram tratados durante anos. César era a última esperança deles e aceitou esses casos sabendo dos riscos, pois não suportaria ver um cão abandonado sem tentar ajudá-lo. Um dos testemunhos mais comoventes apresentados durante o julgamento e amplamente ignorado pela grande mídia foi o relato extraordinário de como César Millan literalmente salvou a vida de uma família inteira durante o que começou como uma sessão de treinamento comum. Sarah Thompson, uma professora do ensino fundamental de 58 anos do Colorado, depôs com lágrimas escorrendo pelo rosto ao relatar os eventos de outubro de 2018. Um dia que começou como uma última tentativa de salvar o Rottweiler vira-lata problemático de sua filha e terminou com Millan salvando sua família de uma tragédia inimaginável. Adotamos o Bear como um filhote de cachorro para minha filha Emma, que estava lutando contra a depressão depois de perder o marido em um acidente de carro, explicou Thompson com a voz quase inaudível. Bear se tornou seu apoio emocional e sua razão para se levantar todas as manhãs.
Mas à medida que foi crescendo, começou a desenvolver agressividade severa contra estranhos e outros cães. A família consultou vários treinadores de comportamento animal e até pensou em tomar medicamentos. Mas a agressividade imprevisível de Bear continuou a piorar. Depois que ele atacou um motorista de entregas, o controle de animais nos deu um último aviso. Ou o comportamento dele seria tratado, ou o cão seria sacrificado. Emma ficou arrasada, continuou Thompson. Ela já havia perdido o marido. A ideia de perder Bear era insuportável. Desesperada, ela escreveu para o programa de César sem esperar por uma resposta. Quando a equipe dele nos ligou para dizer que seríamos incluídos em um próximo episódio, foi como um milagre. Milan chegou à sua casa nas montanhas em uma manhã fria de outono. O que os telespectadores nunca viram, porque o episódio nunca foi ao ar, foi como suas habilidades de observação aguçada iam muito além do comportamento dos cães. Ele estava trabalhando com Bear há cerca de 1 hora quando de repente ele ficou completamente imóvel, lembrou Thompson. Ele perguntou casualmente à minha filha se ela estava tendo dores de cabeça ultimamente, se a casa estava mais quente do que o normal. Emma mencionou que sim, que todos na casa estavam com dores de cabeça, mas achamos que era apenas estresse devido à situação do Bear. Milan então perguntou se poderia abrir algumas janelas. Quando o ar fresco começou a circular pela casa, ele discretamente chamou Thompson de lado e disse: "Reconheço os sintomas de envenenamento por monóxido de carbono. A leve confusão em nossas respostas, as dores de cabeça e a aparência corada dos meus netos foram explicadas por Thompson com uma voz embargada. Ele me disse que a agressividade do Bear havia piorado recentemente, não por causa de problemas comportamentais, mas porque os cães são muito sensíveis ao monóxido de carbono. Ele estava tentando tirar a família de casa enquanto ainda trabalhava com Bear, para fazer com que a sessão de treinamento parecesse normal. Milan instruiu discretamente um membro de sua equipe a entrar em contato com os serviços de emergência. Ele então sugeriu que toda a família, juntamente com Bear, continuasse a sessão de treinamento sobre o sistema de aquecimento que estava liberando níveis perigosos de monóxido de carbono por toda a casa, explicou Thompson. Mais tarde, o chefe dos bombeiros nos disse que os níveis estavam tão altos que era uma situação mortal e que provavelmente não teríamos sobrevivido a mais uma noite na casa. Quando perguntado pelo advogado de defesa como ele sabia que foi Milan quem identificou o perigo, a resposta de Thompson foi clara. Os paramédicos perguntaram quem havia reconhecido os sintomas, e César simplesmente disse que o havia encontrado antes em outra casa com um cão subitamente agressivo. Depois disso, ele nos acompanhou durante meses, não pelo treinamento do Bear, mas por nossa saúde e recuperação. Bear, agora livre dos efeitos do gás venenoso, viu seu comportamento agressivo diminuir acentuadamente. Com a orientação de Milan, os problemas restantes foram resolvidos por meio de treinamento adequado. Hoje, Bear trabalha como cão de terapia na escola onde leciono, ajudando crianças com dificuldades de leitura e distúrbios emocionais. Problemas emocionais. César Milan não salvou apenas nosso cão naquele dia. Ele salvou minha filha, meus netos e eu, concluiu Thompson, olhando para o júri. O homem que está sendo condenado à prisão perpétua reconheceu uma situação mortal que vários médicos não haviam detectado em exames regulares. Ele agiu com calma e tranquilidade, sem chamar a atenção para si ou buscar reconhecimento. Essa é a verdadeira medida de quem César Milan realmente é. Talvez o momento mais comovente do julgamento tenha sido o de Glória Sanches, uma professora de jardim de infância de 62 anos e mãe de 3 filhos, que atribui a Milan o mérito de ter salvado a vida de seu filho. Seu testemunho levou muitos dos presentes ao tribunal às lágrimas, inclusive o próprio Milan. Meu filho David foi atacado pelo cachorro de um vizinho quando tinha 4 anos de idade, explicou ela, com a voz trêmula de emoção. O trauma foi tão grave que ele desenvolveu uma fobia intensa contra todos os cães. Ele não podia ir ao parque, visitar amigos com animais de estimação, ou até mesmo ir para a escola se visse um cachorro na rua. A fobia começou a afetar o desenvolvimento de David, levando-o ao isolamento social e, por fim, à ansiedade e à depressão graves. Quando ele chegou à adolescência, a terapia tradicional estava tendo um impacto mínimo e a família estava começando a perder a esperança. Certa noite, estávamos assistindo ao programa de César e algo em sua maneira calma de lidar com cães medrosos chamou a atenção de David, continuou Sanches. Pela primeira vez, ele demonstrou interesse em entender os cães.
em vez de apenas temê-los. Entramos em contato com o centro de César sem realmente esperar conhecê-lo. Para nossa surpresa, Milan respondeu pessoalmente e nos convidou para ir ao seu rancho. Ele passou um fim de semana inteiro trabalhando com David, apresentando-o gradualmente a cães equilibrados e calmos e ensinando-o a entender o comportamento canino. César disse algo ao meu filho que eu nunca esquecerei. Ele disse: medo não é respeito, e respeito não é medo. Quando você entender a diferença, nunca mais terá medo. Lembrou Sanches enxugando as lágrimas. Ele não nos cobrou um centavo. Quando tentamos pagá-lo, ele disse que ver David superar seu medo era pagamento suficiente. Hoje, David Sanches trabalha como técnico veterinário e é voluntário em programas de terapia de trauma que usam animais para ajudar as crianças a superar o TEPT. Ele acredita a Milan não apenas a superação de seu medo, mas também a descoberta do propósito de sua vida. Esse é o verdadeiro César Milan, concluiu Glória Sanches, olhando para o júri. Um homem que mudou a vida do meu filho para sempre, que dedicou incontáveis horas de seu tempo para ajudar uma criança que ele não conhecia. Porque é isso que ele é, alguém que ajuda quando pode e como pode. Por favor, não o separe de todas as famílias que ainda precisam dele. O impacto de César Milan vai muito além do treinamento de cães, como evidenciado pelo testemunho de Ângela Martinez, uma mãe solteira de 54 anos, cuja voz tremia ao descrever como Milan não apenas reabilitou o agressivo pastor alemão de sua família, mas também salvou seu filho de um caminho destrutivo. Meu filho Miguel tinha 16 anos quando nossos problemas começaram, explicou Martinez ao tribunal em silêncio absoluto. Seu pai havia nos abandonado anos antes e Miguel estava com raiva do mundo. Ele começou a faltar à escola e a andar com uma gangue. Nosso relacionamento, que antes era próximo, transformou-se em discussões constantes e portas fechadas. Durante esse período turbulento, o pastor alemão da família, Rex, começou a espelhar o comportamento agressivo de Miguel, tornando-se cada vez mais territorial e assustando as visitas. Depois que Rex atacou uma criança vizinha, o controle de animais nos deu um ultimato para que corrigíssemos o comportamento do cão ou o entregássemos para a eutanásia. Felizmente, eles ficaram sabendo que Milan iria oferecer um workshop de fim de semana em sua cidade. Embora não pudessem pagar a taxa de entrada, Miguel ficou do lado de fora do local por horas na esperança de ver seu novo herói. O que aconteceu depois mostra o verdadeiro caráter do homem que vocês estão pensando em mandar para a prisão, disse Martinez ao júri com a voz cada vez mais firme. César viu Miguel na saída do evento. Em vez de apenas dar um autógrafo e seguir seu caminho, ele lhe perguntou por que Miguel não estava lá dentro. Quando meu filho explicou nossa situação com Rex e confessou que não podia pagar pelo workshop, César fez algo extraordinário. Milan não apenas convidou Miguel para participar do workshop gratuitamente, como também, ao ouvir toda a nossa história, ofereceu-se para visitar nossa casa depois para trabalhar, pessoalmente com Rex. Aquela tarde de domingo mudou tudo, continuou Martinez. César passou horas conosco, mas ele não estava apenas treinando Rex. Enquanto trabalhava, conversou com Miguel sobre disciplina, sobre como canalizar a energia de forma positiva e sobre assumir responsabilidades. Eu podia ver meu filho, que costumava ser tão irritado e distante, prestando atenção em cada palavra desse homem que veio do nada e construiu uma vida ajudando os outros. Porque eu sou o sussurrador de cães, certo? Eu criei isso, disse ele. Então essa parte, não me senti mal, não fiz nada desonesto. Essa parte de mim era inacreditável. O momento mais chocante foi quando Milan relacionou o comportamento de Miguel diretamente à agressividade de Rex. Seu cão reflete sua energia, disse ele ao jovem. Quando você está com raiva do mundo, ele sente que precisa protegê-lo de tudo. Quando você está equilibrado e calmo, ele também pode relaxar e se equilibrar. À medida que o comportamento de Rex melhorava com as técnicas que haviam aprendido, Martinez testemunhou uma transformação paralela em seu filho. Miguel começou a se levantar cedo para exercitar Rex, seguindo a rotina estruturada que Milan havia estabelecido. Ele voltou à escola, suas notas melhoraram, e ele gradualmente se afastou das influências negativas. Impressionado com a dedicação de Miguel Milan, ele lhe ofereceu um emprego de verão em seu centro de psicologia canina. Quando ele terminou o ensino médio,
Essa oportunidade mudou completamente o curso da vida de Miguel. Hoje, 10 anos depois, Miguel dirige um programa de reabilitação bem-sucedido para cães abandonados, muitos dos quais trabalham com jovens em situação de risco como ele. Há dezenas de famílias em nossa comunidade que foram tocadas pelo trabalho do meu filho com os cães, afirmou Martinez. Trabalho que ele nunca teria descoberto sem a intervenção de César Millan. Esse efeito cascata de mudanças positivas é a verdadeira medida do impacto desse homem. Ele não apenas reabilita cães, mas também reabilita pessoas. Talvez o testemunho mais surpreendente tenha ocorrido perto do final do julgamento, quando a defesa chamou Martha Winters, uma avó de 72 anos da zona rural do Tennessee, que viajou pelo país apesar de seus problemas de saúde, para contar uma história que nunca havia sido divulgada antes. Eu moro sozinha em uma pequena cabana de 20 acres nas Smoky Mountains. Tudo começou. Depois que meu marido faleceu, meus filhos queriam que eu me mudasse para a cidade, mas eu não podia deixar nossa terra. Meus únicos companheiros eram meus 3 cães resgatados, Bella, Max e Cooper. Em fevereiro de 2019, eu estava assistindo a uma maratona de programas de César Millan durante uma tempestade de neve, quando a energia acabou. Com a noite se aproximando e as temperaturas caindo perigosamente, percebi que meu gerador não estava funcionando. Por entre a neve que caía pesadamente, vi um carro que havia deslizado para fora da estrada em minha longa estrada rural. O que eu não sabia era que, dentro do carro, estava o próprio César Millan, que estava na região para uma palestra e havia tomado um caminho errado durante a tempestade de neve. Depois de se debater na neve para ajudar Winters, Millan reconheceu rapidamente os primeiros sinais de hipotermia e assumiu o controle da situação imediatamente. Com as temperaturas caindo perigosamente e sem energia ou comunicação, ele decidiu que era melhor levá-los para o celeiro, onde poderiam fazer uma fogueira. O que se seguiu foi o que Winters descreve como uma aula magistral de gerenciamento de crises. Millan reuniu o que pôde, criou uma área protegida com fardos de feno e fez uma fogueira. Apesar das condições difíceis durante a noite, com o frio atingindo níveis perigosos, ele manteve a fogueira acesa e posicionou os cães ao redor de Winters para se aquecerem. Ele conversou comigo a noite toda. Winters lembrou-se de enxugar as lágrimas. Ele me contou histórias de sua infância no México, de como atravessou a fronteira sem nada, de seus sonhos e decepções. Acho que ele me manteve acordado de propósito, sabendo que, com hipotermia, dormir pode ser perigoso. Ao amanhecer, Millan saiu para procurar um sinal e, depois de quase 2 horas, conseguiu chegar a um ponto em que podia pedir ajuda. Os serviços de emergência chegaram logo em seguida e os paramédicos ficaram imediatamente preocupados com o estado de Winters. Mais tarde, o paramédico me disse que, sem o calor dos cães e daquela pequena fogueira, ele não teria sobrevivido à noite. Ele contou: disseram-me que muitas pessoas mais jovens e mais fortes morreram em condições menos graves, mas César se recusou a receber qualquer crédito. Ele simplesmente disse que havia aprendido habilidades de sobrevivência quando criança no México e que os verdadeiros heróis eram os cães. O que tornou essa história ainda mais notável foi o fato de Millan nunca ter mencionado publicamente esse incidente. Ele só veio à tona quando a filha de Winters o reconheceu no noticiário sobre o julgamento e entrou em contato com sua equipe jurídica. Quando perguntado sobre isso, ele nem se lembrou do nome dela. Comentou Winters com um leve sorriso. Ele apenas disse: "A senhora com os 3 lindos cachorros." Essa é a verdadeira medida do homem. Ele não via o que fazia como algo extraordinário ou digno de publicidade. Ele simplesmente fez o que tinha de fazer para manter uma desconhecida e seus cães vivos. Apesar dos depoimentos comoventes de dezenas de testemunhas semelhantes, o júri finalmente deu o veredito de culpado nas acusações mais graves. Quando o juiz Raymond Morris anunciou a sentença de prisão perpétua, um murmúrio de espanto encheu a sala do tribunal. Millan, que havia mantido a compostura durante a maior parte do julgamento, finalmente se quebrou. Testemunhas descreveram como especialista em comportamento canino, normalmente calmo e controlado. Pareceu entrar em colapso físico ao ouvir as palavras do juiz. Enquanto a equipe de segurança se preparava para escoltar Millan para fora do tribunal, ele fez um apelo emocionado diretamente aos seus apoiadores. Por favor, cuidem dos cães. Nos Estados Unidos, a comida vem até eles, então eles não precisam trabalhar para comer, não é mesmo? Então o cão é elogiado por tudo.
Não abandonem os princípios da energia calma e assertiva. O equilíbrio ainda é a chave para os cães e para a vida. Esse trabalho deve continuar, mesmo que não seja eu a liderá-lo. Muitos dos presentes no tribunal, incluindo vários jurados, não puderam deixar de chorar quando Milan foi escoltado para fora. Do lado de fora do prédio, centenas de apoiadores se reuniram com seus cães, muitos segurando cartazes que diziam: "Quem ajudará os cães desamparados agora?" E César salvou minha família. A sentença atingiu especialmente as mães e avós que viam em Milan não apenas um treinador de cães, mas uma fonte de sabedoria sobre paciência, perseverança e liderança que ele aplicava a toda a sua família. César não me ensinou apenas sobre cães, explica Patricia Williams, 67 anos, avó de 5 netos, que acredita a Milan a transformação de seu cão resgatado e reativo em um companheiro gentil. Ele me ensinou a estabelecer limites com amor, a manter a calma em tempos de crise, a saber como a energia afeta todos ao nosso redor. Apliquei seus princípios com meus netos e isso me tornou uma avó melhor. Williams é apenas um dos milhares de apoiadores que já escreveram cartas para Milan na prisão e contribuíram para seu fundo de defesa legal para o processo de apelação. Ele deu esperança a muitos de nós quando estávamos prontos para desistir de nossos cães problemáticos. Agora não estamos desistindo dele. Elizabeth Morgan, de 59 anos, viajou de Seattle para assistir à leitura da sentença. Seu cão de serviço, um pastor alemão anteriormente agressivo que foi reabilitado pelos métodos de Milan, permaneceu calmamente ao seu lado durante a emocionante audiência. "Antes de Max entrar em minha vida, eu não podia sair de casa devido ao TPT", explica Morgan enquanto acaricia gentilmente a cabeça de seu cão. Ele estava programado para ser sacrificado por agressividade quando um adestrador que usava os métodos de César lhe deu uma última chance. Agora ele me avisa antes de um ataque de pânico, me ajuda a navegar em espaços públicos e me deu minha vida de volta. Há milhares de cães como Max e milhares de pessoas como eu que devem suas segundas chances ao trabalho de César. Apesar da sentença devastadora, a equipe jurídica de Milan continua cautelosamente otimista em relação ao processo de apelação. Eles apontam vários problemas processuais durante o julgamento, que, segundo eles, fornecem bases sólidas para contestar tanto a condenação quanto a gravidade da sentença. Uma sentença de prisão perpétua. Uma sentença de prisão perpétua para acusações não violentas relacionadas a métodos de treinamento é sem precedentes e desproporcional, disse a advogada principal, Rebecca Martinez. Acreditamos firmemente na inocência do Senhor. Milan, especialmente com relação às acusações mais graves, e estamos convencidos de que o Tribunal de Apelações reconhecerá os problemas legais significativos na forma como esse caso foi processado. Em uma carta emocionada compartilhada por sua família, Milan expressou sua gratidão aos seus apoiadores e reafirmou seu compromisso com a missão de sua vida, mesmo atrás das grades. "Meu corpo pode estar confinado, mas meu espírito continua dedicado a criar equilíbrio e harmonia entre humanos e cães", escreveu ele. "Todos os dias recebo centenas de cartas contando sobre vidas transformadas e cães salvos devido aos princípios que tive o privilégio de compartilhar. Essas histórias dão continuidade a essa missão de reabilitação e segundas chances. Nosso trabalho em conjunto sempre foi mais do que treinar cães. Trata-se de abrir corações, mentes e lares para os animais que precisam de nós. Esse trabalho deve continuar com ou sem minha presença. Para os milhões de proprietários de cães cujas vidas foram transformadas pela abordagem compassiva de César Milan, essa missão continuará, juntamente com um esforço determinado para obter justiça para o homem que os ensinou a ser calmos e assertivos, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Se o trabalho de César Milan tocou sua vida, agora é a hora de se levantar e ser ouvido." Conclui a carta. Visite standwithcesar.org para saber como ajudar a apoiar o apelo dele ou simplesmente compartilhe sua história nas mídias sociais com a hashtag #StandWithCesar. Juntos, podemos mostrar ao mundo o verdadeiro impacto da vida e do trabalho desse homem extraordinário. E, com sorte, trazê-lo de volta para casa, onde é seu lugar, ajudando cães problemáticos e as famílias que os amam.